Estamos aqui no IDASC, em nosso 17º podcast no IDASCcast, hoje aqui com a doutora Jeanine Romano, nossa vice-presidente, e tendo a honra de receber o deputado federal Messias Donato, um amigo, inclusive vale o registro, eu votei em você, tá, Messias? Obrigado, doutor E João. pretendo votar de novo. Então, passamos logo à primeira pergunta. Diz para nós, Messias, aí você já se apresenta e tudo. Conta para nós quem é Messias Donato. Bem, doutor João, muita satisfação estar aqui, doutora Seja muito Janine, bem-vindo. nosso vice-presidente, doutor João, nosso presidente, um amigo querido que tenho um respeito, uma admiração muito grande. Dizer da alegria, né, da nossa trajetória política. Ninguém nasce político, ninguém nasce advogado, médico, engenheiro. A gente se torna, né? E eu sou filho, né, da dona Silvani, do seu Antônio. Também tive a oportunidade de ter, né, uma outra família que me estendeu um lar, uma oportunidade, que é a dona Helena, que já descansa, né, na eternidade, e o seu Tião Martins. Mas a nossa trajetória política começou, na igreja. Há quem diga que política e igreja não se mistura, mas, Eu a discordo, né? ainda pois é, eu também, mas ainda muito jovem, né, na igreja que eu congrego, que é a igreja quadrangular, desde 12 anos de idade. Líder de juventude, e aí fui candidato a vereador em 2008, fiquei como suplente naquela ocasião pela cidade de Cariacica. Depois, em 2012, nós fomos eleito vereador, e daí uma trajetória, né, com pautas, né, desde a vereança no legislativo municipal, que se repercute hoje em Brasília, né, defesa da vida desde a concepção, defesa dos nossos valores cristãos, defesa da nossa liberdade econômica para poder empreender, um estado mais enxuto, menos imposto, defesa da nossa liberdade religiosa. Brejuso, pouco tempo atrás, passou por uma situação delicada, né, assim, sendo, atingido, né, por segmento, político que não concorda na defesa que o Frei Gilson defende, que são as mesmas que nós. Então, a nossa liberdade religiosa é a nossa pátria, que é o nosso Brasil. Eu falo, doutor João Janine, que nós eu não nasci na Venezuela, não nasci em Cuba, na Nicarágua, na China, eu nasci no Brasil, por isso que eu defendo tanto no Congresso Nacional a nossa pátria. Muito bem. Messias, mas você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade chamada Itororó. Eu não conheço, fui registrado lá e muito cedo, assim quanto, a maioria, né, dos baianos naquela época, que foi atingido com a vassoura de bruxa, uma praga, né, na Eu lavoura lembro, eu lembro. cacaueira. Há pouco tempo eu estava lá no Congresso Nacional e sou titular da Comissão de Agricultura também. Nós recebemos lá a CEPLAC, que é uma instituição, baiana que cuida disso, e naquela ocasião sabotaram a lavoura cacaueira, não só no sul da Bahia, mas como também aqui no norte do Espírito Santo. E aí foi uma loucura, né, porque você quer acabar com a economia, você destrói a agricultura. A nossa agricultura no Brasil, o agro no Brasil representa cerca de 35% de nossa economia. Então é uma locomotiva que carrega o Brasil nas costas. Então naquela ocasião veio essa praga, e aí foi espalhando, baiano para tudo quanto é lugar, e a nossa família, né, veio para cá, para Vila Velha, e depois, aos 12 anos de idade, eu fui para Cariacica. Inicia a minha história com Cariacica, onde desde muito cedo, né, eh a gente congregando na mesma instituição religiosa, conheci um amigo querido que hoje é prefeito de Cariacica, meu irmão, o melhor prefeito do Brasil, Euclério Sampaio, E que do foi mundo, e do deputado mundo inteiro. e do mundo inteiro, que fez de Jardim América a capital do planeta. Messias, você falou vários pontos importantes. Inclusive você hoje, então, você é cidadão de Cariacica, cidadão do estado do Espírito Santo, um homem brasileiro, não é É isso? isso, recebi na época a maior honraria, né, pelas mãos do meu amigo, irmão Euclério Sampaio, um título de cidadão espírito-santense, e também a comenda da ordem, né, do
Domingos Martins, que é uma das maiores honrarias que tem no estado do Espírito Santo. E cidadão cariaciquense, por adoção, eu falo o seguinte, que a minha gratidão a Deus, né, ao meu amigo e irmão Euclério Sampaio, a minha cidade de Cariacica, fui vereador em Cariacica, estive na gestão do prefeito Euclério, fui coordenador da campanha dele na no primeiro na primeira disputa dele para prefeito na nossa cidade, um tempo difícil em que nós, a família, já conhecia o potencial, do Euclério, né, os amigos mais próximos, mas o cariaciquense ainda não tinha ideia do que seria a virada de página com o Euclério Sampaio. A gente costuma falar que na gestão do Euclério, nesses últimos 5 anos, Cariacica deixou de ser o patinho feio da Grande Vitória, né, para ser o cisne branco e já ocupando aí nos próximos dias aí a segunda economia do estado do Espírito Santo, passando inclusive a nossa capital, Vitória. Queria passar a palavra à doutora Jeanine, nossa vice-presidente, para te fazer alguma pergunta. Doutor Messias, na sua visão, qual o maior desafio da gestão pública atualmente? Qual o maior desafio? O maior desafio que nós temos hoje, né, seja em todas as instâncias, é você fazer com que a máquina pública ela funcione, né, ela cumpra a sua função. E como, né, defendo muito a liberdade econômica com menos imposto, com menos tributo, né. Quando você, faz um paralelo do governo anterior, falando do governo central, que tinha, cerca de 26, 27 ministérios, para o que hoje o governo atual, com cerca de 40 ministérios, você automaticamente você infla a máquina e deixa de ofertar menos serviços, né, público, seja na área da educação, saúde, na segurança, para o cidadão que precisa ser assistido. Qual o projeto apresentado pelo senhor que o senhor considera mais importante? Todos os É, tudo que você já construiu durante a sua carreira. nós apresentamos, lá no congresso, cerca de 2.000, proposições. E dessas cerca de 2.000 proposições, nós, tivemos, assim, muitas atuações, principalmente na área da proteção, da propriedade privada. Fui titular da CPI do MST e pude, estar em São Paulo, no Pontal de Paranapanema, fazendo lá diversas diligências junto com Gustavo Gaia, meu colega deputado, pelo estado de Goiás, junto com o Coronel Zuco, o Gaia é candidato ao Senado, né, por Goiás, e o Zuco candidato ao governo do estado lá no Rio Grande do Sul. Capitão Alden do estado da Bahia, enfim. E naquela ocasião foi uma ocasião difícil, que nós enxergamos no chão de fábrica o que está acontecendo no Brasil, né. Viu de perto. Viu de perto, senti as dores, né, das mães que têm seus filhos, tirado do seio das suas famílias e com rito de iniciação, ao meu ver, pelo aquilo que eu vi, né, por aquilo que nós constatamos, por aquilo que nós lavramos no final dessa CPI e encaminhamos, né, para as autoridades, constituídas, trabalhos análogos à escravidão, esbulho possessório e tantos outros crimes nós identificamos. Então, hoje, lá no Congresso Nacional, a nossa pauta, os nossos projetos, o nosso olhar está voltado, né, para a proteção, do homem do campo. Eu costumo falar, Importante. doutor João, que o produtor rural, o negócio dele é a céu aberto. Ele não tem contra-cheque nem carteira assinada. Ele conta com 3 coisas. Primeiro, a bênção de Deus para mandar a chuva na estação certa. Segundo, a força do trabalho da sua família, dos seus filhos, né, do seu cônjuge. E terceiro, o Estado, em suas instâncias, né, para poder assisti-lo naquilo que ele precisa, mas prioridade zero ali é a estrada, né, para ele. Você perguntar ao produtor rural: "O que é que você precisa?", ele não fala que é saúde, segurança, não, a gente precisa de estrada boa para escoar a produção aqui. E esse projeto também gerou um livro. O senhor trouxe um livro. Conta um Trouxe, pouquinho pra trouxe aqui, gente. isso aqui até passei para as mãos do nosso presidente, doutor João, "Da Terra ao Pó", e são, depoimentos fidedignos, né, do chão de fábrica, de todas as nossas diligências que nós fizemos lá no Pontal de Paranapanema, também no extremo sul da Bahia.
em Goiás e em tantos outros estados que nós visitamos e constatando que esse grupo terrorista MST tem causado terror no campo, em todo o Brasil, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de receber a doutora Janine, que é do Ministério Público do Trabalho. Ela contou para nós que no Espírito Santo, no interior, na parte agrária, existe muito trabalho escravo infantil, né, doutor João, doutora Janine? É exato, ela falou isso. Hum, E é uma coisa que sim. aqui no Espírito Santo é muito impactante, o trabalho infantil escravo, justamente na Isso acontece cafés, porque, os cafezais do Espírito ele Santo. eles foram institucionalizando, né, a precisa compreender que eu atuo como titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Então, existe muitas células que agem em muitas áreas, Uhum. e uma dessas áreas que nós, né, ao final, lavramos esse relatório, nós constatamos que tinha também parte desse grupo terrorista, né, que age trazendo terror no campo. Na sua carreira, qual o momento que o senhor entende que foi mais marcante, que mais te impactou? Eu sou um milagre, né, de Deus, sou um milagre, sou um ex-vendedor de chup-chup. Eu vendia chup-chup ali nas ruas de Nova Brasília. Depois, muito cedo, né, tive minha carteira assinada com 12 anos de idade, naquela ocasião onde honrosamente, né, Aprendiz. aprendiz, a gente podia, o empresário poderia oportunizar, né, ao aprendiz, o adolescente, né, uma profissão para a vida. Então, eu entrei no ramo de marcenaria muito cedo, trabalhei ali na Rua do Canal, em Nova Brasília, depois com o seu Antônio, depois com o Nelson, na Rua Afonso Cláudio, com a dona Loura, uma fábrica de móveis que tinha. E depois, na Rua Mimoso do Sul, eu tive a minha primeira empresa com 19 anos de idade, onde Com com 19? 19 anos, onde atuei firme, né, no ramo de móveis sob medida também. Mas foi estudando e a religião que me deu norte, assim, para a vida, né. Fui estudar, fui, me formar, fui me especializar e pude entender que eu podia um pouco mais, podia não só, mudar a minha história, mas poderia mudar a história, também de muitas pessoas. Temos agora uma reforma tributária. Como o senhor vê essa reforma? Como que vai impactar o Espírito Santo? Como que vai impactar as empresas? O que que o senhor acredita que vai mudar e se vai mudar para melhor ou para pior? Conta um pouquinho pra gente. Eu votei contra a reforma tributária. A reforma tributária é um desastre, né, para o Estado do Espírito Santo. Precisava fazer, sim, claro, né, mas há mais de 20 anos estava parada a reforma tributária e, por caprichos, né, de vaidade de alguns atores dos 3 poderes, quis fazê-la a toque de caixa. Eu fui assistido, né, no meu voto, né, pela minha assessoria técnica. Eu tive um economista, né, do meu lado, né, 60 dias explicando ponto por ponto os positivos e negativos da reforma tributária e para o nosso estado, que é o estado do Espírito Santo, onde você tem, né, a indústria, ela é pujante, seja a indústria moveleira, seja as rochas ornamentais, né, os nossos mármores, nosso granito, ou até mesmo a indústria, mineradora, além de falar do nosso agro, pra nós é ruim. Para São Paulo, por que que o Tarcisão, né, andou de gabinete a gabinete pedindo voto? Porque a taxação é no comércio. O que nós temos de habitantes, São Paulo São Paulo tem 44 milhões de habitantes, aqui nós temos 4 milhões. Então, para São Paulo, que tem 44 milhões de consumidores, Sim. é muito melhor. Agora, dias depois, né, que foi aprovado e homologada a reforma tributária, o governador, ele já, foi, né, à imprensa falando dos prejuízos que traria para nós. Então, foi um retrocesso, além, né, de não falar só da reforma em si, mas do corpo em si, do que ela traz, né, você trazer uma agência reguladora, isso é coisa de país comunista. Você ter uma agência reguladora em Brasília e de acordo com a simpatia, né, do presidente da república, ele indica esse superintendente, né, dessa agência reguladora representando cada estado.
né, dependendo do comportamento, né, dos atores políticos daquele estado, poderá ou não ter celeridade na devolutiva dos seus recursos. Então, é um absurdo, isso funciona bem em países totalitários, não aqui no Brasil. Empresas estão sofrendo para se adequarem. É, exatamente. Agora começa a pagar a fatura, né. Mas como eu falei, eu votei contra a reforma tributária por entender que não era bom para o Espírito Santo. E se não é bom para o Espírito Santo, não é bom para o Brasil, porque o meu Brasil começa em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Segurança pública é um tema muito sensível. Quais as medidas que o senhor considera prioritárias? O que que o senhor acredita que deve ser feito, que deve ser melhorado no setor? Nós precisamos, quanto Estado brasileiro, sufocar as células criminosas. Eu não posso eu não posso dizer que é normal, né, um grupo, que pertence a uma determinada facção, como aconteceu agora nos últimos dias, entrou dentro de uma casa, né, matou, eh um rapaz, matou uma mãe e uma criança no ventre dessa mãe. Não posso achar que isso é normal, né, lá, no Mato Grosso, né, ter um Uber, né, que foi sequestrado por uma brincadeira que ele fez, né, de mau gosto ou não, não entra isso no mérito, mas esse motorista de aplicativo foi levado, né, para um lugar ermo e foi ali morto de forma macabra, com Que requintes de triste. crueldade, né. O próprio o dependendo das células ou todas elas, desses faccionados, eles têm, né, o tribunal que arbitra ali, sentenciando em cada comunidade o que deve ou não ser feito, né, com aquele que agiu, né, o artigo 157, ou com aquele que, né, agiu ali com latrocínio, que foi tipificado por outros crimes, e no final deles é aquele micro-ondas que coloca ali no pneu, põe o indivíduo ali dentro e queima, né. Então, a primeira forma que você tem de combater a criminalidade é você sufocar de forma econômica. Quando nós tivemos agora a PEC da segurança pública, eu fiz inclusive uma emenda à PEC para que fosse tipificado a célula terrorista como grupo, essas células criminosas, do Comando Vermelho, do PCC, como grupos terroristas, porque com isso, seja no Brasil ou fora do país, aquilo que, eh nós esperávamos que no Congresso Brasileiro, que o presidente Lula fizesse, sancionasse, ele não fez, e aí o Trump fez lá nos Estados Unidos, né, tipificando essas células como grupo terrorista. Sobre essa questão de segurança, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, aqui no Brasil, a segurança pública ela é majoritariamente responsabilidade do Estado. O Estado, não do governo federal, e sim do Estado propriamente dito. E no município, a guarda municipal ela ainda é embrionária, né. Me lembro bem na primeira campanha do prefeito Euclério, que ele foi perguntado qual projeto dele para a segurança pública. A outra candidata falou que não era, isso é responsabilidade do Estado. Ele falou: "Não, é responsabilidade minha sim. Se afeta o cidadão, me afeta como administrador". Doutor João, a PEC É verdade é isso? verdade, a PEC da segurança, no seu bojo, ela contemplou também, os nossos guardas municipais, mas não só como guarda municipal, mas como polícia municipal. Esse termo, essa mudança, traz, assim, uma segurança jurídica muito grande para o operador de segurança pública. E houve lá no Congresso, os senhores não têm ideia, né, porque é claro que as classes, né, a PM, a polícia militar, a polícia militar, polícia científica, polícia civil, polícia rodoviária federal, as forças de segurança, cada um quer se proteger. Agora, puxa vida, né, mais uma instituição se tornando polícia, o que que é isso? E aí eu falei: "Gente, calma, né, não vamos passar isso aqui",
porque tem bandido para todo mundo. Tem bandido, Sim, né, para mas tem. polícia militar prender, tem bandido para polícia civil, tem bandido para polícia rodoviária federal, para a PF prender, e também tem bandido para a guarda municipal, que será a nossa polícia municipal, essa é a boa notícia, né, tendo a segurança jurídica para fazer aquilo que já faz no dia a dia, né. Quando Mas foi aprovado foi já? aprovado, foi aprovado e sancionado. Quando o indivíduo, né, quando o cidadão precisa de ajuda, né, teve ali um carro furtado, né, ou teve um celular roubado, mas como diz aí o presidente Lula, né, roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha final de semana não tem problema não, mas eu quero ver ir ao velório, né, do filho dessa mãe que perdeu o filho, porque o filho reagiu ao roubo do celular, né, e falar para essa mãe que não tem nada a ver. Então, eh, foi muito importante quando o prefeito Euclério falou isso, o candidato então mudou todos os índices, positivo da segurança em Cariacica, tá. A guarda municipal tem sido uma ferramenta maravilhosa, a nossa polícia municipal, não só no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Não só isso, mas, a interlocução dos agentes públicos com segurança, Euclério proporcionando meios, conversando, fazendo o elo entre a sociedade e as autoridades é, constituídas. a maioria das prefeituras tem o GGM, né, que é um grupo de forças integradas, né, que se reúne uma 2 vezes por mês para discutir de forma pontual, nos territórios de cada município o que tem acontecido. Então essa integração é extremamente importante. É muito bom quando você tem, seja em todas as instâncias, né, seja na União, nos estados ou nos municípios, gestores que têm um viés, um olhar, uma valorização aos operadores de segurança pública, que tudo fica mais fácil. Posso chamar de você, né. Deve Você falou que sobre organização terrorista. A gente nota que há uma certa resistência de atores de autoridades constituídas contra, a criminalização de grupos criminosos como terroristas. O que é que você pensa disso? cada um defende, doutor João, aquilo que acredita, né. Tem gente que quando foi eleito, né, na última eleição, teve festa nos presídios, né. Festa, mas festa mesmo, comemoração. É verdade. Então, isso não pode, a gente não pode achar que isso é normal, né. Se você perguntar, isso mudou, antigamente você perguntava ao cidadão qual era a prioridade dele, né, para a cidade ou para o próximo gestor, ou para o próximo presidente, e em todas as pesquisas não é mais educação, não é mais saúde, está todo mundo preocupado com segurança pública. Até porque o profissional de educação, né, ou aquele que atua na área da saúde, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, o seu papel com maestria, ele precisa ter, no mínimo, né, ter a Mínimo. tranquilidade que ele sai de casa e que vai poder chegar ao seu local de trabalho. Então, segurança pública, isso é para quem acredita. Nós estamos em um momento delicado, uma pré-campanha, daqui a pouco começa, né, um momento em que os capixabas, os brasileiros, eh, irão decidir os seus caminhos, e é muito importante estar atento. Aqueles que valorizam a segurança pública, aqueles que respeitam os profissionais de segurança pública. Até pouco tempo, doutor João, nós tivemos, eh eh eh, policiais militares presos, mães que choraram porque os seus filhos, né, praças ou oficiais, estavam puxando cadeia no quartel, no QCG, aqui em Maruípe. Então isso não é normal, o Espírito Santo passou um momento de pânico, e a gente tem que ter sensibilidade, atento, capixaba, não tem memória curta, o capixaba sabe pensar, e é importante a gente saber, né, quais são os atores políticos que valorizam e que respeitam de verdade as forças de segurança pública, porque nós não queremos mais no nosso estado, policiais militares aprisionados ou sendo perseguidos. Realmente a polícia militar, ela é a polícia centenária, merece nosso respeito, admiração
expectativa é que ela se melhore e se renove sempre, como toda instituição. Você também abordou um outro ponto em sua fala, sobre o que eu chamo de tamanho do Estado. Para mim, não é o instituto, é eu penso que quanto menos Estado, mais progresso. O Estado tem que se ater à educação, segurança, saúde e proporcionar infraestrutura para o crescimento do país. O que que você e outro detalhe, em todo país desenvolvido, quanto menos imposto ele cobra, mais ele arrecada. É curioso, né? Você cobra muito, Sim, você sufoca o país e ele não cresce, não circula riqueza. E se você diminui o valor do imposto, ele acaba recolhendo o mesmo imposto várias vezes, porque o dinheiro circula e todo mundo aumenta o consumo, aumenta os serviços. O que é que você me diz disso? com a reforma tributária, o Brasil possui um dos maiores impostos do planeta. Então, claro que a gente não concorda com isso, mas arrecadando tanto, né, tanto, nesse governo, foram criados mais de 25 impostos. Parece que todo dia o ex-ministro de Lula, até foi apelidado de Taxade, acordava, né, inspirado a arrumar um segmento ali para taxar. Quem não lembra da taxa das blusinhas, né, não é verdade? As Verdade. blusinhas, as compras lá, né, quem não lembra, né, de tantas outras taxas que foram criadas. E, obviamente, embora a gente não concordasse, a gente votasse contra e voto vencido no Congresso, eh, quanto mais imposto tem, né, o serviço público, né, que é ofertado, né, para o cidadão tinha que melhorar. E pelo contrário, você tem uma sensação, que você não tem, segurança, você tem uma sensação, né, que a educação poderia ser ainda melhor, né, seja nos nossos institutos federais. Eu sou abordado todos os dias, por diretores, de institutos federais espalhados no estado do Espírito Santo, né, que são responsáveis, né, por essa juventude aí, né, sendo profissionalizada, e os meninos não têm ônibus para ir para os institutos federais. Por quê? Porque houve um corte, né, no recurso, no repasse para os institutos federais e não tem ônibus, né. Lá em Santa Maria de Jetibá e tantos outros institutos eu fui abordado, né. Então assim, já provou, doutor João, que não é aumentando a carga tributária, não é inflando o Estado, né, que o serviço e o que o cidadão brasileiro quer é serviço de qualidade. E já foi provando que aumentando o imposto você não tem um serviço melhor, pelo contrário, está acontecendo é a autoestima do brasileiro cada vez mais menor. As empresas sofrendo muito. Um grande empreendedor começou a vida vendendo. Os gestores poderiam fazer para incentivar o empreendedorismo, já que principalmente o pequeno empresário que mais sofre com essa carga tributária, com todas essa gestão política que existe no nosso país. Eu sou autor, né, de um projeto que aumenta ali o valor, né, do teto, do MEI, né, para aumenta do valor que tem hoje, né, para 120 mil, algo assim, me recordo agora, que são quase 2.000 proposições. Mas, na prática, o que que isso muda, né, na vida do pequeno empreendedor? Ele pode contratar mais, ele tem mais, flexibilidade, né, para poder aumentar os seus negócios, porque hoje no Brasil, a empregabilidade ela não é tida, né, ela não é reconhecida por grandes empresas, Sim. que têm 2.000 funcionários, que têm 3.000 que têm 20.000 funcionários, mas são os trabalhadores que estão na formalidade, através dos seus MEIs, através das Foi um pequenas grande empresas, avanço. é verdade, através das pequenas, das médias empresas. Então, a essa é a expectativa que a gente tem trabalhado firme lá na frente parlamentar das pequenas empresas, né, para que a gente possa ter um ambiente ainda mais propício para aquele que quer gerar renda, possa gerar renda com tranquilidade.
gerar emprego. É isso. Gerando emprego, gera renda. E educação, como que você vê a educação no nosso país e no Espírito Santo? Só visitar as universidades. A gente gostaria muito que tivesse um outro ambiente, né. Essa militância da extrema esquerda, ela foi espalhada em tudo quanto é lugar, espalhada em nossas universidades, espalhadas nos institutos federais, né, espalhadas, através até mesmo, como eu falei, né, tem o trabalho exploração infantil, né, que foi constatado, né, pela nossa promotora, mas também tem a catequização de crianças lá, né, você tem os centerrinhas, né, cantando o hino que tem tudo a ver com o comunismo, né. Onde que eu quero Tema bem chegar? sensível. Tema bem sensível, onde que eu quero chegar? Nos países desenvolvidos, o homeschooling é uma realidade. Num país de primeiro mundo, você educar seu filho em casa, né, o Estado paga os pais para isso. Estados Unidos paga aos pais, né, para que possa aqueles pais que desejarem, aqueles pais que quiserem educar seus filhos em casa, ele tem autonomia. Os filhos, eles são herança de Deus, são presentes de Deus. Filhos nunca será propriedade do Estado. Então, o Estado cumpre o seu papel e nós, quanto família, cumprimos o nosso. Nós tivemos agora recentemente em São Paulo, um pai, os pais, né, que ficaram 50 dias detidos, né, com estupradores, com homicidas, porque estavam praticando homeschooling, né, que é o ensino em casa. Existe uma comunidade brasileira que não é pequena, que não é grande, mas que não concorda, né, não sente-se seguro, doutor João, em permitir que seu filho esteja na escola formal, né, com escolas com viés ideológico, né? Ninguém quer isso. E se você for pegar um aluno, né, que é oriundo, né, do homeschooling e o aluno é da escola tradicional, você vai ver que o aluno que pratica o homeschooling, ele fala 2, 3 idiomas, Consegue ele consegue cantar o hino nacional brasileiro, né, ele respeita os seus pais, sabe na epistemologia o que representa, a palavra família, e é isso que o Estado, nas mãos de quem está, não quer. Messias, um fato importante. Veja só, a gente sabe que o cidadão mais simples não tem condições de fazer o homeschooling com o filho. Pode mandar o filho para a escola. Ok. Inclusive o homeschooling também, doutor João, não quer o menino fora da escola não, porque o homeschooling, o pai pode inclusive é o pré-requisito, que a criança esteja matriculado em uma instituição de educação Regular. regular, ok? Agora, sobre a tutela do pai, ali é as disciplinas dos Exatamente. pais. Quando os pais, que ao nosso sentir é quem decide tudo sobre os filhos, cabendo à escola ensinar matérias para profissionalizar a criança, ela pode desenvolver muito. Cito, por exemplo, eu tenho um neto que fala 7 idiomas, Ah, tem 9 anos, 9 anos. já fala 7 idiomas, fala inclusive o mandarim. É mesmo. E o pai, que é engenheiro Sei, mecânico, e a aham. mãe, Uhum. eles ensinam o dia Educação em inteiro, casa. em Uhum, educação em uhum. casa e na escola. Sim, uhum, Esse é o ideal, uhum. que a família participe ativamente da educação dos filhos, educação moral, mas inclusive a educação propriamente dita, que é a função dos professores. Nós a nossa maior guerra hoje é uma guerra ideológica no campo de manter as nossas tradições, né, porque assim, na maior parte, né, dos brasileiros, nós somos tradicionais, né, o Brasil é de uma cultura conservador. judaica cristã, então não adianta, né, assim, a minoria de alguma forma, né, tentar implantar um viés ideológico na cabeça de nossas crianças. E essa é a nossa maior guerra.
hoje no Congresso Nacional é a gente atuar para que as instituições de ensino, seja ela em todas as instâncias, elas possam cumprir o seu papel, a sua função, não de lacração, né. Não posso achar normal uma língua tão belíssima quanto a nossa, a língua Português. portuguesa, eu inserir o "todes". Não tem como, não cabe isso, né, você ouvir de um chefe de estado, né, um ministro de chefe de estado, né, da bom dia a todos, a todas e a todes. Isso a gente rasga Todes, ele é bem polêmico. a língua portuguesa, Sim. né, e como é que é isso, né? E as nossas fontes de pesquisas, né, que os alunos nas séries iniciais fazem, né? Vai lá ao Aurélio, vai em tantos outros dicionários. Como é que você vai mudar uma cultura de uma nação em detrimento de um grupo que pensa diferente? É a minoria sobrepondo sobre a maioria, né, que não concorda com isso. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer. Nós precisamos mais, né, do nosso povo esclarecido, dos nossos jovens, né, bem, Orientados. bem orientados e de boa formação, e que as instituições de ensinos, em todas elas, em todas as instâncias, possam cumprir o seu papel, Dando-se opção aos pais, né. dando Se quer escola cívico-militar, se quer escola exatamente, tradicional, exatamente. Doutor João, que o pai e a mãe decidam isso. no governo anterior, sei que não tem problema falar aqui, nós estamos em um país democrático e esse podcast também é um é um podcast democrático. No governo Bolsonaro, houve um incentivo muito grande, né, à implantação das escolas cívico-militar. E essa escola cívico-militar é uma realidade em muitos países. E em nossos estados, né, que são estados, né, de viés centro-direita ou de direita, ou aqueles gestores que são, né, conservadores, onde foi implantado a escola cívico-militar, deu muito certo. Nós recebemos em Cariacica, né, prefeitos ou representantes do Brasil inteiro, porque deu certo a escola cívico-militar em Cariacica. Eu sou secretário, no Congresso Nacional, de uma frente parlamentar que protege as escolas cívico-militar. É muito bom quando você desenvolve, né, o doutor João, na escola cívico-militar, é o que o senhor falou agorinha há pouco. A escola convencional, tem vagas, mas procura vaga na escola cívico-militar lá da sua cidade, lá da minha cidade, não tem vagas, é concorrido. E você chega Pela naquele ambiente, qualidade, né. é um ambiente respeitoso, né, não é afrontoso. Eu vi poucos dias atrás e chega para a gente vídeos, né, crianças agredindo os professores, né, professores, né, ali inserindo conteúdos, né, que é da vida pessoal dele, que ele acredita que é bom para ele, mas que não é bom para a coletividade, para o colegiado de 40, 50, de 35, 40 alunos ali, né, ao final do dia passa em 2, 3 classes, para quantas crianças foi disseminado aquilo que ele pensa de forma ideológica. E não é isso que a gente quer, para as crianças capixabas e brasileiras. Então a escola cívico-militar é importante, e aquele gestor que quiser saber um pouco mais pode me procurar que a gente pode ajudar. Foi implantado na gestão do prefeito Euclério, quando eu estava secretário de governo lá do seu mandato. Finalizando esse assunto, eu só defendo que o pai e a mãe possa ter opção de matricular o aluno. É Minha isso. fase já passou, estou na fase dos netos. Hum. E você, doutora Janine, tem alguma pergunta para o deputado no campo da saúde? A saúde, eu perguntei em relação a o que que ele Boa achava, o que que pergunta. ele acreditava, mas eu queria passar o tema. Pode passar? Pode sim. Você teria mais alguma coisa para falar sobre a saúde No Brasil, né, no e Brasil? o Brasil começa no estado do Espírito Santo. Eu acredito muito na filantropia. E quando nós, quanto congressistas, né, temos acesso a recursos, que a gente pode direcionar para os municípios. Foi de cada 5 votos que eu tive, doutor João, 4 foi na minha cidade de Cariacica. E hoje a força do nosso mandato chegou a 59 municípios, 78 municípios capixabas, né, principalmente com braço forte, com recursos,
para a saúde. Mas a filantropia me chama muita atenção, as instituições, e aqui, assim, acredito muito, né, nos hospitais filantrópicos, porque parece que o olhar é um pouco diferente, parece que tem mais responsabilidade com o recurso que é direcionado para aquela instituição. Eu posso citar aqui alguns, né, o hospital, eh, evangélico, né, no estado do Espírito Santo, né, tanto, lá em Santa Maria de Itibá, quanto em Santa Leopoldina, em Cariacica, com a maternidade que é gerenciado por eles, ou até mesmo lá em Cachoeiro do Itapemirim, ou em Vila Velha, que atende, assim, Era no Alecrim, né? no Alecrim, naquela parte alta, está avançando, né, construindo agora, outros prédios, né, para poder ofertar ainda mais serviço. E assim, é de uma cardiologia que é uma referência para o Brasil, o hospital evangélico. E sem falar do Hospital Santa Casa também, né, que, eu estou citando esses que eu conheço de perto, que eu fiz visita técnica, que eu destinei recursos e fui ver como estão as obras. Lá, por exemplo, em Muniz Freire, o nosso mandato, doutor João, nós colocamos, 900.000, depois mais quase 1.000.000, nós construímos um andar inteiro na ampliação da UTI, da Santa Casa, lá em em lá em Muniz Freire, mas também o recurso que nós destinamos para o Hospital São José, lá em Colatina, atende toda aquela região noroeste, né, na parte, eh cardiológica, mas também é uma referência na área de radioterapia, na área oncológica, né. Então, quando você descentraliza, né, o atendimento, isso é melhor. Já imaginou você tirar um paciente lá de Ecoporanga, né, para trazer aqui, né, para o Hospital das Clínicas em Vitória, ou trazer para o, né, pra o Hospital São Lucas ou para o Jaime, se tem um atendimento lá, se a gente consegue, dar condição para aquele diretor que está naquela unidade, para que ele possa trabalhar, fazer lá, é melhor do que passar 4, 5, 6 horas com o paciente no carro para chegar na Grande Vitória. Messias, você falou primeiro sobre o empobrecimento da população diante do aumento da carga tributária. E agora a gente verifica uma crescente demanda na área da saúde. Existe uma relação direta entre o aumento da carga tributária, o empobrecimento da população e a dependência da saúde pública? Doutor João, segundo os especialistas, eles diziam no período de Covid, o que mais iria o maior índice de mortalidade não seria do vírus propriamente dito, mas seria das doenças psicossomáticas, né. Eu não tenho como mensurar um empresário, né, que quebra, né, em detrimento da carga tributária do Estado, né, porque o maior sócio que qualquer empreendedor tem na abertura do seu negócio é o Estado brasileiro. E fica com a maior parte limpinho ali, né, descontado na fonte, o senhor sabe disso. Então, é claro que quando esse empresário, seja grande, médio ou pequeno empresário, Trabalhador ou também. trabalhador, né, ele ou porque quando a indústria fecha, é o trabalhador que é atingido, né, quando a empresa fecha, é o trabalhador que fica desempregado. Não tem Então dinheiro para pagar uma não consulta. tem dinheiro para pagar uma consulta, né, precisa de um psiquiatra, né, precisa de um psicólogo, e não tem. Agora, para além disso, doutor João, assim, quando nós vamos olhar, né, falando da questão tributária, para a pirâmide, né, dos países de primeiro mundo, você vai ver lá na pirâmide, lá em cima, você vê uma linhazinha bem pequena de programa de transferência de renda. A Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, né. E lá em cima. No Brasil, a pirâmide do desenvolvimento é o contrário, né, até chegar praticamente ali no bojo da pirâmide, o Estado sufoca tudo, né, com esses programas de transferência de renda. É um tema sensível, mas nós temos que abordar, né. Então, assim, vai chegar um tempo que a gente não consegue mais. O Brasil não vai, eu costumo falar, doutor João, o Brasil não aguenta mais 4 anos do PT.
né, estava aqui na garganta. Não aguenta mais. Por quê eu falo isso? Aqui no Caparaó, você tem a panha de café, o café chegou a R$ 2.500 a saca, mas se você tinha um preço bom do café, você não tinha empregado pra trabalhador para poder banhar o café. Por quê? Porque o camarada ele não quer abrir mão ali daquele valor que ele tem do programa de transferência de renda para fazer um contrato de trabalho, para ter uma assinatura na carteira, e ele vai ganhar, doutor João, 25.000 por mês nesse período lá, mas não quer, não tem gente para trabalhar. Eu não sei se os senhores têm enfrentado isso no dia a dia, ou você que está acompanhando, seja no comércio, Falta de mão de seja obra. na indústria, né, lá é Cariacica que tem uma vocação para logística imensa, né, nós não temos mão de obra, sumiu a mão de obra, porque as pessoas estão ali, ligadas aos programas de transferência de renda. Isso aumentou até uma preocupação, e junto com a nossa querida, Júlia Zanata, que é deputada federal pelo estado de Santa Catarina, dei, né, um texto para que a gente comece a investigar, porque além dessa questão que o senhor colocou, também a gente tem a população em situação de rua. E aí, parafraseando Lula, nunca na história desse país nós tivemos tanta população de rua como nós temos hoje. E pior do que isso, doutor João, eles estão recebendo Bolsa Família. Eles estão recebendo do Estado, Sim. né, para continuar vivendo nas ruas. E você conversa, que eu trabalhei na Secretaria de Assistência, você conversa com um morador em situação de rua, ele vai dizer para a senhora, doutora, que quem está errado é a senhora. Quem vive fora da caixinha, são eles, né, porque o que que eles querem? Eles não querem ter hora para acordar, hora para dormir, né, quer comer, vai ali, pede um pedaço de pão, pede um dinheirinho, né, pode me dar um dinheiro para comprar uma comida, e a gente, né, como bom cristão, que às vezes quer ajudar, né, tem ali uma madame, né, que está de idade avançada, e você vai lá, dá aquele dinheiro, você está mantendo as pessoas na rua. É o Brasil que nós temos hoje no E as governo PT. pessoas, a maioria das pessoas em situação de rua, tais psiquiátricos. Isso E nós conseguir tivemos tirar, existe nós tivemos agora, doutora, uma resolução do CNJ acabando, né, com os hospitais, com os manicômios que sim, nós tínhamos, seja judiciário, né, onde cumpria penas, né, nós tivemos agora recentemente detentos estupraram as suas filhas. Nós tivemos um cidadão, um indivíduo que matou a sua filha, vocês vão lembrar desse caso, abriu um buraco na parede, colocou o corpo da sua filha, depois colocou cal ali, rebocou, e depois foi descoberto que foi ele que foi o autor daquele crime. Estava onde? Estava no manicômio, manicômio. judiciário, cumprindo pena. E agora? Agora a mãe, né, os pais estão recebendo esses indivíduos de volta para suas casas. Então é um absurdo que a gente está vivendo no Brasil, Teve um né. grande Eu aumento, né. dei um exemplo aqui no estado, mas imagina, né, um maníaco do parque, né, não poder ficar mais, né, em um hospital psiquiátrico, e já vai voltar para casa, né, daqui a pouco acaba aí nós não temos prisão perpétua, e esse indivíduo que ficou tantos anos, né, algumas décadas Ele vai na cadeia, cometer vai cometer de novamente. novo, né. É por isso que lá no Congresso Nacional eu abordo muito, sou uma voz em prol, né, para a gente proteger a nossa primeira infância. Eu voltei, nós tivemos recentemente um caso que aparentemente, né, uma criança de 9 meses, a Helena, lá no Ceará, ela foi violentada, né, pelo padrasto, pelo tio. Outros casos de estupro de crianças, de recém-nascidos, 10 dias, 10 dias, estou falando 10 dias, doutor João. O indivíduo, um monstro que Um faz isso, monstro. tem jeito? Aí foi onde nós colocamos lá a questão da castração química. Já que não tem como manter o sujeito lá em prisão perpétua e o Brasil não tem pena de morte, então vamos pelo menos tratar, já que é patológico, já que é da saúde do indivíduo, já que ele é doente, vamos passar a castração química.
Mas a esquerda, doutora, a mesma esquerda que vai lá na tribuna chorar, solidarizar com as mulheres que é vítima de estupro, de violência doméstica, né, que vai lá, faz os pronunciamentos, derramam lágrimas, né, porque a criança em tal lugar foi violentada. Lá no Pará, né, as crianças estão sendo, violentadas. São as mesmas os mesmos parlamentares de esquerda que votaram contra a castração química. PT, PSOL e todos os outros puxadinhos. Assim também quanto a todas as pautas que nós tivemos de segurança pública, nós nunca no Congresso Nacional, nesses 3 anos e 7 meses, pudemos contar com apoio do partido de esquerda. Sempre vota a favor de bandido e da criminalidade. Acessível. Mas é real. Eu falo que Brasília é onde a gente separa o menino dos homens. Agora então vamos fazer um intervalo. É o horário, né, Bruno? É o que você falou? Tá olhando aí, Bruno, você tá olhando pro Ah, horário? É. Não, é Janine. Quantas horas? Que hora que você fala isso? tá. Meio-dia? Meio-dia. Deputado Messias, se ouve falar muito que pastor e padre é dentro da igreja e político é separado. O que é que o senhor pensa disso? Olha, doutor João, tanto aí nós falamos do ministro de confissão religiosa, né, tanto o padre quanto o pastor. Quando a pessoa está desempregada, geralmente ela procura o líder religioso e fala assim: "Ó, faz uma oração, né, para que Deus abra uma porta, eu consiga arrumar um emprego". Quando a moça ou o rapaz ali tá solteiro ou enfim, né, e quer ser feliz, né, na parte afetiva, quer arrumar um relacionamento, né, um bom casamento, né, com uma moça bacana, com um rapaz bacana, pastor, padre, ó, me ajuda em oração, né? Vai, me Santo Antônio. Tá todo mundo casando, eu estou ficando para trás, né? Me ajuda em oração. Padre, o pastor, ajuda em oração, né? Quando você vai, eh, vai casar, né, você procura também o padre e o pastor para fazer o seu casamento. No momento de crise no relacionamento, você também procura o líder religioso para ele poder te ajudar, te auxiliar no que fazer naquele momento. Agora, por que que o ministro de confissão religiosa não pode também, no momento do voto, né, orientar os seus fiéis? Já que serve absolutamente para tudo, por que que ele não serve, né, para poder orientar os fiéis? Engraçado que quando a gente é um bom cristão, ou católico, ou evangélico, quando a gente vai para a igreja, o nosso louvor a gente entrega para Deus. A nossa adoração a gente entrega para Deus. A nossa família a gente consagra a Deus. A gente ouve a palavra que é vinda de Deus. A gente consagra as nossas finanças no altar que pertence a Deus. Por que na hora de votar a gente tem que dar voto para o diabo? Como diz, né, o presidente que está aí, negócio de política, de religião, esse negócio de valores, esse negócio de Deus, de família, nós temos que acabar com isso. Uhum. Então, a esquerda, de fato, tem esse desejo, doutor João, de acabar com os nossos valores. E quando a gente lembra, né, da Bíblia, doutor João, José de Arimateia, senador da República. Quando Jesus ele agora passa pelo crivo da vontade de Deus, nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério e foi levado ao Gólgota, que é lugar de caveira, né, e teve ali a sua morte constatada, né, não tinha quem fizesse o trabalho ali com a mirra, quem preparasse o seu corpo. E quem pegou o seu corpo para cuidar? Foi quem? Político, o nome de José de Arimateia, né. Quem foi Daniel? Senador da República. Quem foi José? Governador em um período de fome, um período difícil que o Egito passava. Então, esse negócio de tirar os homens de bem, as mulheres de bem, as pessoas de bem da vida pública, conversa fiada, é narrativa da esquerda. Nós que somos cristãos, eu sou de 76, completo 50 anos agora, dia 6 de agosto. Meio saco. Meio século, né, nós ouvimos falar, né, de igreja: "Ah, não se envolve com política não, porque política é do diabo". Tudo que você coloca na mão de Deus, Deus abençoa. Coloca o seu filho na mão de Deus, Deus vai abençoar. Coloca a sua saúde na mão de Deus,
Deus vai abençoar. Coloca os seus negócios na mão de Deus, Deus vai abençoar, mas também o inimigo, o que você coloca na mão dele, ele também faz o contrário. É por isso que hoje as pessoas não têm gosto na política, doutor João. Como disse Jesus, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal não é para salgar, o sal serve para dar gosto. Por que que a turma gosta do Nicolas? Porque o Nicolas é um menino cristão que está na política, né, lá falando tudo aquilo que você gostaria de falar e não pode por alguma razão. Por que que muitas pessoas, gosta do Messias Donato? Porque nós estamos lá, né, ortogados, dado a nomeação para vocês para poder falar. Então, nós somos a luz para poder brilhar e sal para poder dar gosto, inclusive na política. Eu penso o seguinte, você pensa o quê, Jane? Eu sou conservadora, então eu acredito na família, eu acredito que um padre, no caso que sou católica, um líder religioso, ele pode ajudar, mas não interferir diretamente. Mas ele consegue passar um posicionamento conservador, um posicionamento religioso dentro daquilo que a instituição religiosa está estudando. Eu penso assim também, eu penso que o padre, o pastor ou qualquer líder religioso, Sim. ele deve participar ativamente da vida da sociedade. É diferente de militância, né. Ele tem o rebanho para cuidar e que ele exerça essa política dele de uma maneira mais sublime, sem aquela militância ostensiva. Doutor João, o que aconteceu Não é assim que você no pensa? último carnaval, lá no Rio de Janeiro, a Comunidos de Niterói entrando, né, fazendo chacota com a família, todo mundo enlatado ali, né, Aí é falta de e o respeito. presidente no meio ali, né, Lula no meio do povo, né, participando, os ministros dele e tal, foi homenageado. Por que que para homenagear um presidente que é de esquerda, você tem que destruir a família, né, para o planeta inteiro ver ali na Marquês de Sapucaí? Então, nós que somos cristãos, nós temos que estar atento a essas coisas. Nós precisamos entender o que nós acreditamos e defender aquilo que a gente acredita. Qual a Então, posição que o senhor enxerga sobre a sexualidade precoce? Nós tivemos, quando nós chegamos lá em fevereiro de 2023 no congresso, eu tive acesso, né, isso é público, a um procedimento, né, que o Hospital Universitário de São Paulo, a USP, estava promovendo para adolescentes, né, com idade de 11, de 12, de 13, de 14 anos, que era justamente fazer terapia, né, hormonal nessa criança. E aí, aquilo ali me chocou, doutor João, porque, quando você faz uma operação de troca de sexo do indivíduo na idade adulta, cada um escolhe da sua vida aquilo que claro, quer e a gente claro. respeita isso. Agora, você psiquiatra, né, tratar a mente, né, de crianças de 11, de 12, de 13 anos, para que essas crianças compreendam, que no futuro tem que seguir aquele caminho, a pior marca que tem na vida de um ser humano, doutor João, não é a cicatriz de uma cirurgia de transição de sexo, mas é justamente o que se faz na mente desse indivíduo. E eu conversei com muitas mães. Para o senhor ter ideia, e o mesmo SUS, doutora, que faz a cirurgia de troca de sexo, né, que tem ali todos os profissionais com diversas especialidades, né, ali trabalhando, psicólogo, psiquiatra, urologista, o ginecologista, enfim, né, aquele corpo clínico, né, assistindo, ou no período para fazer a transição, né, ali de gênero, é o mesmo SUS, que não faz a reversão. E a nossa luta é essa, doutor João, porque tem muitos rapazes em comunidades secretas que estão doentes, que estão vivendo dias difíceis, porque estão em corpos que não aceita mais. Chegou com 21 anos de idade, com 22 anos de idade. O que é isso aqui? O que fizeram comigo? Né? Eu não quero mais isso. Eu
A reversão é muito complicada. Então, por que que o mesmo SUS? É isso que o governo tem que explicar para a sociedade. Por que que o mesmo SUS, que faz todo esse trabalho de persuasão para fazer transição e a cirurgia, né, de troca de sexo, lá no futuro não faz a reversão para esse indivíduo? Isso dói, isso dói. Não consegue Eu fazer não valer de sabia Não, desse não dado. faz, não faz, não não faz. sabia. O Estado brasileiro não faz. Isso, inclusive, eu sou autor de um projeto para garantir a esses homens e mulheres que chegaram na vida adulta e acordaram, e aí agora eu quero seguir o meu caminho. Para a senhora ter ideia, doutor, isso é tão grave que nós atendemos. Quero trazê-lo aqui, doutor João, o Flávio, né, que mora em Brasília hoje, né, que durante toda a adolescência, né, se viu em um corpo feminino, né, no futuro, né, quando completou 18 anos, fez diversos procedimentos e que no passado e que quando completou 23 anos, tentou tirar a sua vida umas 10, 12 vezes, porque não aceitava, repensou a vida. E o Estado brasileiro não o ajudou. Precisou nós fazermos vaquinhas, Absurdo. precisou nós fazermos vaquinhas para que ele fosse, né, para São Paulo e tantos outros. Eu estou dando exemplo do Flávio, mas estou também E do conseguiu do a Elton. reversão? Conseguiu, casou, Voltou a ser sim, casou, tem 2 filhas, tem uma família linda. Conseguiu. Conseguiu. Então, assim, o que que nós precisamos? Nós precisamos que as coisas sejam, o Estado não fique de um lado só, né, que ele possa também dar essa chance a essa pessoa que quer, né, de volta repensar a vida, ressignificar a vida e pensar diferente. Ou para pensar certo, eu tenho que estar alinhado 1.000.000% igual a eles. É isso que eu não aceito. Se faz a reversão também e fazer o contrário, porque tem muitas pessoas que realmente depois de certa idade não conseguem se sentir naquele corpo. E o SUS deixar à mercê É verdade? a população. Eu tenho mais uma pergunta. Mas cadê, doutor João? De todas as propostas, que foram muitas, que apresentou, qual que o senhor lamenta e por não ter avançado, por não ter sido aprovado? Nós, Poderia citar como algumas ou como uma? como eu falei, nós temos mais de 2.000 propostas, mais de 2.000 projetos de leis, né, lá no Congresso. Mas a que não avançou seria, justamente um trabalho que nós fizemos muito na CPI do MST, em que nós identificamos pessoas ligadas a partidos de esquerdas. Quando a gente fala, doutor João, você tipificar essas células como grupo terrorista, estou falando do PCC, estou falando do Comando Vermelho, e estou falando também do MST, porque quando você tipifica como grupo terrorista, você sufoca economicamente também. Agora, poucos dias atrás, né, quem não conhece Lindbergh Farias, né, deputado do Rio de Janeiro, mandando dinheiro para o MST do Paraná, entendeu? Então, há essa prática, né, muito forte, nós identificamos isso e nós lavramos nesse documento que nós encaminhamos às instituições responsáveis para que pudesse dar prosseguimento. Então, isso foi algo que marcou, porque nós gostaríamos muito que aquela CPI fosse até o final e houve, da parte do governo que está aí, inclusive uma interferência muito grande, porque a gente estava chegando, né, estava chegando ao Palácio do Planalto com as investigações, então foi igual o Banco Master, acaba com a CPI do INSS do roubo dos aposentados. Acaba logo com essa CPMI aí, porque está chegando aqui em gente da minha família, está chegando nos 3 poderes da república, então foi o que aconteceu. É lamentável isso. Então estamos chegando ao fim do nosso 17º podcast. Eu passo a palavra à doutora Jeanine Romano, advogada no campo do direito social, para fazer a sua saudação final. Doutor Messias, nada, é uma honra recebê-lo, conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória e discutir política, que é muito importante, que é o que faz a diferença. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tantas histórias, tantos ensinamentos aqui hoje para nós.
Obrigado eu. Estou à disposição para vir outras vezes, Uhum. hein. Obrigado, doutora. Messias, eu também queria te dar a palavra para você fazer uma saudação, de preferência ao jovem. Dar uma palavra de esperança ao jovem. É, o jovem, ele é responsável não só pelo futuro do nosso país, mas nesse momento que nós estamos vivendo, é responsável pelo presente também. A você que agora me dirijo, jovem, cheio de sonhos e projetos, que sonha com oportunidades de se realizar no futuro, né, constituindo uma família profissionalmente, gerando emprego, gerando renda. O seu estado atual não determina quem você será no futuro, né. Ontem eu fui vendedor de chup-chup, pela graça e bondade de Deus, o futuro, muita luta me reservou um futuro de muito trabalho, mas também de muitas realizações. Então hoje, talvez você está meio o jovem é assim, né, ele muda, o meu filho, eu era louco que ele fizesse medicina, ele falou: "Não, vou fazer educação física", e agora já pulou para o direito, está indo para o segundo período de direito. Bacana. Então que você possa sonhar, respeita seu pai, respeita sua mãe, seu responsável, tenha alegria em viver. Fuja das drogas. A droga é uma droga, é um mal que acaba com a humanidade. Os ritos de iniciação pode ser até legal, mas não se preocupe se por você não aceitar fumar um baseado, eles te deixarem de fora daquela célula, daquele grupo ali. Seja você mesmo e obedeça sempre os conselhos dos seus pais. Estamos então finalizando o nosso 17º podcast. Já foi visto que essa conversa com o Messias merecia cada ponto um podcast diferente. Uma honra te receber aqui. E nós, do IDASC, Instituto de Defesa da Advocacia e da Sociedade Capixaba, tentamos fazer essa aproximação entre a sociedade que você representa e com a advocacia, que é uma das profissões mais antigas do mundo, sendo citada diversas vezes na No Bíblia. Pentateuco, né, doutor João? Nos 5 Deus, primeiros quando livros. É, defendeu Jó, verdade. Jesus, né, quando impediu o apedrejamento, quando você faz o ora o Pai Nosso, você fala: "E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do É. mal. Amém". E lá em 1 João 2 você tem: "Não peques, mas se pecar, terás um advogado", e o nome dele é Jesus Cristo. Fiquei emocionado com os assuntos, porque nós defendemos que todos compareçam e todos tenham direito à opinião. Finalizamos então pedindo a proteção de Deus e que o jovem possa no futuro ter orgulho do seu passado, viver o seu presente plenamente e ter esperança no futuro. Que Deus nos abençoe.